Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast C12 Brasil. E hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico e eu estou com duas amantes de planejamento estratégico, Karina e Mari. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Fico super feliz de poder contribuir com os membros do C12 com esse conhecimento que é tão importante, principalmente nessa época do ano. Eu sou a Karina Brandalize, sou contadora na Contabilize, mais de 10 anos nesse formato de Contabilize, mais de 1.000 empresários atendidos, muito feliz com a minha profissão, adoro planejamento estratégico mesmo e esse papo vai ser muito legal. Olá! Primeiramente, prazer dividir a mesa aqui, dividir essa conversa com vocês, né? Meu nome é Mariana Ângela, eu sou sócia da agência de gestão. Nós somos uma consultoria em gestão empresarial. E um dos nossos principais produtos, uma das nossas principais paixões é planejamento estratégico. Então, acho que o papo vai render hoje. Só para você saber, nós temos aqui se juntar tempo de C12, nós já passamos de 7 anos juntando os 2 membros. Então, nós queremos acrescentar algo aí no seu negócio, na sua vida, na sua empresa, ajudar você também até aplicar ministério no seu negócio através do planejamento estratégico. Então, muito bem, vamos iniciar. E eu falei sobre vocês duas realmente serem duas amantes, porque eu percebo que Karina, como uma CEO contadora, aplica isso no seu negócio e também utiliza essa ferramenta para auxiliar os clientes. Mariana, por um outro lado, respira planejamento no sentido de ajudar outras empresas a planejar, executar e acompanhar. Ou planejar, acompanhar essa execução e garantir que tudo vai dar certo aquilo que foi escrito. Então, hoje, dentro da nossa metodologia do C12, nós avaliamos a empresa ou mapeamos ela através da matriz de alinhamento de 5 pontos, onde nós temos gerenciamento, geração de receita, gerenciamento operacional, organizacional, financeiro e ministério. A minha pergunta é, como que a gente consegue organizar a empresa e fazer um planejamento a partir dessas 5 áreas? Quais são os primeiros passos que a gente consegue dar para avançar em planejamento estratégico a partir dessa cosmovisão? Vamos começar com você, Karina. Vamos começar, então. Bom, a Mari é uma especialista em fazer planejamento estratégico. Eu já estou no C12 há alguns anos aplicando planejamento estratégico. A primeira vez que eu vi esse conteúdo de planejamento estratégico, para mim, linkou diretamente com a parte de caixa e finanças da empresa. Porque eu sou de contabilidade, eu sou de finanças e os resultados financeiros de uma empresa são apenas um sintoma do que ele está aplicando no dia a dia da empresa, de planejamento, de organização, de plano. Então, para mim, está tudo muito ligado. Todas essas 5 áreas, gerenciamento financeiro, operacional, organizacional e o planejamento estratégico de tudo isso, está tudo muito ligado com o sucesso financeiro dessa empresa, com o sucesso ministerial, com o sucesso em crescimento, em prosperar. Então, a importância de planejar para mim, veio na saúde do meu negócio. Então, eu preciso aplicar planejamento estratégico, eu preciso entender todas essas áreas e planejar, criar plano para tudo isso por conta da saúde do meu negócio de forma geral. Então, para mim, a importância foi essa. Com certeza, a Mari tem uma visão ainda muito maior que isso. E, Mari, você não só precisa ajudar seus clientes, mas também você aplica planejamento estratégico dentro da agência de gestão. Afinal de contas, a sua frase é casa de ferreiro, espeto de aço. Não dá pra gente deixar para trás. Eu gosto muito, Kai, foi legal que a Ká trouxe isso. Dentro de metodologias de planejamento estratégico, a gente tem uma metodologia chamada BSC, muito conhecida, que é o Balanced Scorecard. O que ele conta uma história? São 2 americanos que chegaram lá em um certo momento e falaram, olha, as empresas estão sim voltadas para o financeiro, mas o financeiro é a cerejinha do bolo. Eu preciso construir um planejamento estratégico, eu preciso construir um olhar para o todo da empresa para que esse financeiro aconteça. Então, qual é a história que ele conta? Primeiro eu olho internamente
para minha gestão de pessoas, aprimoro os meus processos que impactam os meus clientes e aí o financeiro acontece. Eu acho que se a gente usar essa mesma linha de raciocínio para dentro da matriz de alinhamento dos 5 pontos, faz muito sentido. O que eu estou construindo dentro de gestão de pessoas que vai impactar o meu operacional, que vai sim impactar toda uma parte de geração de receita e, consequentemente, a gente vai chegar no financeiro e no ministério. Então, eu gosto muito de contar essa história, porque geralmente o empresário tem isso desconectado. E esses 5 pontos, eles precisam ser olhados estrategicamente em conjunto. Não sei se vocês concordam, o todo. Acho que às vezes a gente perde esse todo no... Ai, não, mas eu estou olhando lá, estou focando só lá. Não que você não tenha que ter um foco, mas é uma construção. Planejamento estratégico é uma construção para esse todo. E só se eu puder comentar aqui, para os membros do C12 que estão fazendo pela primeira vez o seu planejamento estratégico, que estão começando esse ano. Quando que eu fiz a primeira vez? 2021 ou 2022? 2021. Foi 2021 já, Foi. né? Já tinha esse conteúdo nessa época. Então, quando você vai fazer pela primeira vez, você se depara com um momento de traçar um caminho para a sua empresa. O que está dentro do planejamento estratégico praticamente já é o que você vive. Só que quando você coloca tudo no papel, você consegue enxergar de uma maneira muito mais clara. E principalmente não perder o foco, né? Quando você desenha dentro do planejamento estratégico. Então, se pela primeira vez você vai sentar para fazer um planejamento, não se assuste com a quantidade de coisas que você vai ter que pensar para chegar no seu planejamento, porque elas são coisas do seu dia a dia. Só que talvez você nunca tenha sentado para alinhar, desenhar e colocar isso dentro de uma estrutura organizacional, uma estrutura otimizada, né? Você não escreveu, exatamente. Mas são coisas do seu dia a dia, coisas que normalmente a gente pensa de forma superficial e para um negócio ter um sucesso, a gente precisa olhar isso de forma mais aprofundada, mais profunda. A gente está vivendo a era da atenção. Eu achei legal que ontem eu saí com um blazer azul claro e meu filho estava sentado na cozinha e quando eu saí, ele olhou para mim e falou: "Mãe, você está muito bonita hoje. Você está da cor do céu." O céu de Curitiba ontem estava azulzinho claro. Eu parei para olhar a cor do céu. Parei para agradecer meu filho por ele ter me elogiado. E tudo bem, fui para o meu trabalho. Hoje eu desci, ele estava sentado no mesmo lugar e ele falou: "Mãe, hoje você também está da cor do céu." Porque eu estava cinza e o céu estava cinza. Então, o que a gente menos faz hoje em dia? Dá uma atenção plena às coisas. Excelente. É sobre isso. O Caio teve uma atenção plena para observar que eu estava vestida da cor do céu. É a mesma coisa com planejamento estratégico. A gente está vivendo ele no raso no nosso dia a dia, porque a gente tem muita tarefa para fazer. E quando a gente senta para planejar, a gente dá uma atenção plena a algo que é extremamente importante, que depois que a gente faz a primeira vez, a gente não consegue mais viver sem ele. Eu recebi um testemunho de um membro. Estávamos no fórum e vai ser a primeira vez que ele vai ver o conteúdo de planejamento estratégico do C12. E outro deu um testemunho para ele e falou assim: "Fique tranquilo. É tão didático a forma como nós trabalhamos que se você ler o material, você consegue pelo menos dar os primeiros passos." Sim, ele te encaminha. Esses primeiros passos eu não vejo problema. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. O que impede alguém de fazer o seu planejamento estratégico? Que travas que essa pessoa precisa, ou que medos ela precisa perder para ela dar esse primeiro passo, de sentir o gostinho do planejamento, de seguir por esse caminho? Mari. Deixa eu puxar a fala da Caio. Eu acho que a gente vive um mundo de empresários muito acelerados. A gente perdeu o hábito do planejamento. E isso, querendo ou não, impacta no dia a dia e impacta no decorrer do ano. A gente vive uma onda de empresários apagando incêndio. Então, assim, a minha empresa cresceu, eu estou faturando mais e eu me deparo no momento que, meu Deus, eu não enxergo mais saída. Mas eu estou crescendo, eu tenho dinheiro, eu tenho novos clientes, mas parece que eu trabalho o mesmo ou até mais para gerar um resultado
muitas vezes menor quando analisando toda a parte de margem e tudo mais. O que acontece? A gente tem que frear essa roda, porque senão você vive nessa bola de neve que você não consegue parar para planejar. Existem estudos que falam que 80% do nosso tempo como empresário deveriam ser destinados para planejamento. Uau. E aí eu puxo para aquele lado de realmente o quanto a gente está olhando para isso, o quanto a gente está destinando o tempo. Então, é mais ou menos como se fosse uma bola de neve. Se a gente não parar, e agora é o momento, né? A gente está no final do terceiro trimestre, entrando isso. No quarto trimestre. A indicação é realmente que a gente inicie o planejamento estratégico em setembro, início de outubro. Por quê? Para a gente ter tempo para construir, para olhar com intencionalidade o céu azul. Para que a gente possa realmente se debruçar nesse tema, se debruçar com calma na matriz. Então tá. Então, neste mês, nessa reunião, a gente vai olhar estrategicamente para o nosso organizacional. Quanto vai ser esse impacto? Para onde nós vamos? O que acontece? Eu estou sendo engolido pela operação, eu vivo apagando incêndio. O que eu vou fazer? Deixar para planejar lá em janeiro. Em janeiro, meu ano começou. Minha equipe já perdeu a meta. Eu já perdi o time de dar a meta para o time, de construir, de inspirar o time para aquele ano. Então, a gente vive muito nesse imediatismo que impacta. Então, acho que a dica de ouro aqui é realmente destinar esse tempo do contemplar o céu azul. Então tá. Então eu vou dedicar 3 meses para olhar para isso. Isso sim, vai exigir uma disciplina do empresário, porque essa disciplina não vem da liderança se o empresário, se o dono não tomar isso como prioridade. Então, ter essa disciplina de ter pequenos momentos. A gente não precisa destinar um dia inteiro para planejamento estratégico. Mas se eu construo com calma, eu consigo ter pequenas pílulas durante as semanas de 2 horas, onde toda semana eu vou olhar para o estratégico. E um planejamento estratégico nos ajuda até a prever um céu um pouquinho mais cinza, né? Com certeza. A gente planeja, projeta o céu azul, mas também a gente consegue prever alguns cenários e fazer algumas projeções quando o céu, né, vir a ficar um pouquinho cinza. Eu posso até comentar sobre isso, Eliseu? Até Por posso favor. ser assim, eu não sei se é politicamente correto falar assim, vamos brincar de Cavaleiro do Apocalipse? Ou vamos falar um pouquinho de teoria do caos? Depois os meninos veem aí o que eles querem colocar na gravação. O que acontece? Eu costumo dizer que é o fim do empresário amador. Cada vez mais o Brasil está se tornando mais complexo de ser empresário. Cada vez mais a gente tem, falando de contabilidade, cruzamentos de dados de informações fiscais, compliance, organização, responsabilidade com as regras que têm que ser seguidas. Então, cada vez mais o empresário está sendo mais exigido, está recebendo um grau de exigência maior para se organizar. Então, aos poucos, cresce quem consegue se organizar. E como que você vai se organizar sem planejamento? Você precisa planejar para organizar, para crescer. Quando você é pequenininho, tudo está à sua vista. Quando você é bem pequenininho, está tudo à sua vista, está tudo à sua mão. Então, é fácil você controlar, você tem um controle maior sobre as coisas, você tem uma facilidade de fazer mudanças, né? Se você é uma lancha, você faz a curva com mais facilidade do que um navio. Um navio precisa de uma preparação muito maior para fazer uma curva, né? Precisa de planejamento. Lá na frente nós vamos virar. Então, a gente tem que fazer o quê com o nosso leme? Para que a gente possa fazer essa curva corretamente lá na frente e não bater no iceberg. Não é verdade? Se é uma lancha, não. Mais perto, ela pode tomar essa decisão e fazer a curva. Então, para ser pequeno, é mais fácil. Para crescer, você já encontra mais resistência, né? Já é um pouco mais resistente, porque tem uma série de regras que não vêm para os pequenos, mas vêm para os médios, vêm para os grandes poderes, né? Mais responsabilidades, né? Vamos citar aqui o nosso querido Homem-Aranha. Então, mais responsabilidades. E como que você vai exercer essas responsabilidades sem se planejar, sem se organizar e sem setar o seu futuro? Mari, eu acho que você, como uma CEO da sua empresa, membro do C12, se depara com diversos tipos de empresas, cenários de empresas. Como que você lida com a frase: eu nunca fiz planejamento, até aqui as coisas estão rodando?
Quando você ouve isso... Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre funcionou. E sempre funcionou. Como que a gente consegue vencer essa barreira do nosso time de liderança, do nosso time tático, né? Quando o dono da empresa, ele se convenceu. Então, vamos dizer que ele se convenceu. Ele encontrou a Mariana na padaria, encontrou a Karina no restaurante. Vocês conseguiram convencer ele. Mas como que ele rompe isso dentro da empresa para ele startar esse processo? Legal. Eu acho que quando você se depara com planejamento estratégico, são várias metodologias e várias metodologias disponíveis no mercado. Eu acho que o primeiro romper de barreira que tem que acontecer é realmente na mentalidade. Quando o empresário vem muito neste argumento de sempre foi assim, ou a liderança sempre foi assim, a gente precisa capacitá-los em um lugar de melhoria contínua e trazer o conceito da melhoria contínua. Então, eu cresço, eu padronizo, mas em um certo momento eu vou precisar evoluir novamente. Porque se eu continuar no mesmo platô, eu vou continuar com os mesmos resultados. Então, o primeiro romper das barreiras é a mentalidade. E aqui tem várias metodologias, várias formas de você engajar o time antes de um planejamento estratégico. Por exemplo, eu não chego para um planejamento estratégico definindo quais são os objetivos e quais são os indicadores daquela pessoa. Onde eu começo? Muitas vezes ela não sabe nem o que é um indicador. Então, a gente tem que trazer para essa conscientização. E o que é mais legal? As metodologias elas podem ser adaptadas para o modelo da empresa. Se ela é de pequeno, se ela é de médio, se ela é de grande porte. Faz sentido eu aplicar isso se a minha liderança não tem nem consciência do básico? Então, até onde a gente vai construindo com o time? E eu não chego simplesmente falando, time, a partir de amanhã nós temos indicadores, nós vamos dar esse resultado. Não. Qual é a construção? Vamos discutir o que deu certo no nosso último ano? Vamos trazer um mapa mental? Vamos fazer uma dinâmica com o time? Vamos trazer vamos trazer alguma dinâmica que façam com que eles se envolvam, que preencham juntos? Vamos analisar o setor? São pequenas práticas que depois você coloca no planejamento. Porque se eu chego simplesmente com meta, o nosso objetivo é alcançar a Lua, esse ano vai ser, a gente vai estourar, a gente vai fazer isso, cai por terra. Aí eu não engajo. Então, o primeiro passo é, vamos romper até onde essa liderança está engajada para esse planejamento. Eu acho assim, após também... isso, dar os próximos passos. Desculpa. Eu acho, Mari, que você tem toda a razão. Eu acho que toda liderança ela é inspiracional. Ela é inspiracional. E as pessoas, elas querem fazer parte de algo. Elas querem também visualizar futuro. Então, construir um planejamento estratégico é também dar sinais para essas pessoas, para essa liderança, para esse time, de que você tem um futuro para elas planejado também. Ou seja, o que você está falando é que o empresário, o dono do negócio, da empresa, ele não faz o planejamento estratégico sozinho. Não faz o planejamento estratégico sozinho. Não. Inclusive, eu acho que ele precisa mesmo de segundas, terceiras e quartas opiniões, dependendo do tamanho da empresa. Ele não pode tomar todas aquelas decisões sozinho, porque nesse momento que uma empresa está precisando fazer planejamento estratégico, já veio para o C12. A gente sabe como que é o perfil das empresas que estão no C12. Ele já não está mais sozinho. Agora ele tem o C12. Verdade. E ele tem o time. Então, nesse momento, ele também precisa ouvir opiniões diferentes, né? Engajar o time nisso, a liderança, vai fazer com que essas pessoas se sintam mais seguras. Então, romper a barreira da disciplina, organizar a agenda, o tempo, dar tempo e atenção plena para isso, trazer esse time junto, todo mundo se sente mais seguro para avançar durante o ano seguinte. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Karina. Você é uma contadora. Como que você consegue usar o planejamento estratégico com os seus clientes? Você usa planejamento estratégico para os seus clientes? Tem como agregar valor no seu serviço para o seu cliente através do planejamento estratégico? Tem como agregar valor. Nós, enquanto contabilidade, nós não fazemos consultoria de planejamento estratégico, como a Mari faz. Eu não chego a me envolver intimamente lá no dia a dia do meu cliente para aplicar o planejamento estratégico, mas só a construção da narrativa. Quando você vai fazer uma reunião, muitas vezes de vendas,
Você senta com o cliente, é o primeiro contato que ele teve comigo. A construção da narrativa de uma empresária que tem um conhecimento do avanço e do crescimento de uma empresa, de como ela vai se desenvolver ao longo do tempo e está preparada para todas as fases, do ponto de vista fiscal, tributário, estou preparada para as fases dos avanços das empresas. Eu conhecer isso ajuda muito o meu cliente. Eu tenho muitas reuniões que eu faço comerciais, que elas saem do nível comercial, e eu começo até ser como se fosse uma conselheira dessas empresas numa reunião comercial. Eu escuto coisas do tipo, nossa, essa reunião aqui me deu mais insights sobre a minha empresa do que a vida de outras contabilidades, muitas vezes, sabe? Então, eu ajudo meu cliente abrindo a mente dele sobre organização empresarial. Mas posso só contribuir? A gente usa como prática em algumas empresas, e claro, depende do perfil da empresa, depende de quem você tem como time, convidar em certos momentos peças estratégicas da empresa para compor esse planejamento estratégico. Então, eu convido o meu contador, venha fazer parte. Eu convido o meu time de marketing, meu terceiro de marketing, para cair nessa discussão junto comigo. Eu convido o meu jurídico para vir discutir comigo. Por quê? São pessoas de fora, são pessoas que agregam, são pessoas que complementam a estratégia da empresa. Então, é uma prática que algumas empresas já adotam e fazem, dão bons resultados. Porque eu ter, por exemplo, uma Karina discutindo junto comigo, agrega, ajuda, traz essa robustez para o projeto como um todo. Então, agora, veja, nós falamos sobre como iniciar o planejamento, mudar crença, derrubar barreiras mentais, acreditar que isso é necessário. E quando a empresa já passou desse estágio? Ela já passou desse estágio de convencer a liderança, já está na veia dela. Como que a gente pode, né, eu queria ouvir vocês, como que a gente pode fazer com que isso não caia apenas numa rotina? Ai, mais uma vez planejamento, mais uma vez a gente vai para um hotel ou vai para uma sala de treinamento com uma comida gostosa, com um time bacana, mas como que a gente pode assim manter essa chama acesa de continuar planejando, olhando para o futuro, enfim? Vou dar a minha percepção e também como membro do C12, eu acho que aí cabe ao dono, ao topo da pirâmide, que é o estratégico, ter muito claro quais são os objetivos dele a longo prazo. Porque tá tudo bem, quando eu trago a liderança, eu trago para desenhar de 1, 3 anos, 5 anos. Mas esse empresário, muitas vezes, em oração, né? A gente fala sempre isso, é realmente trazer esse lado estratégico, dividir em oração, dividir com outras pessoas, mas o dono vai dar o ritmo. O empresário é quem vai liderar, se a equipe vai conduzir de uma maneira morna ou se ela vai entender o ritmo que você quer. Então, dificilmente a gente chega num objetivo principal anual com a opinião da liderança. Tem algumas atribuições no planejamento estratégico que cabem a nós empresários, a nós números. Ok, nós queremos ir por aqui. Equipe, como é que a gente vai construir esse por aqui? Então, o objetivo, a lua, precisa estar muito clara para todo mundo. Opa, eu quero alcançar lá. Todo mundo precisa mirar lá. Como nós vamos construir esse ir até lá junto? É muito cultural, sabe? É muito cultural. Quando você já institui, já coloca dentro assim da veia da tua instituição a leveza de que temos que planejar. Tratar isso com leveza, sabe? Não tratar isso com engessamento. Por isso que eu adoro o material do C12. Eu acho que ele traz aquela árvore de construção do planejamento estratégico com uma leveza, sabe? Até a questão de você redesenhar, muitas vezes precisa, né? Redesenhar a missão, visão e valores. Ele traz tópicos, ele traz ali para você ver de uma forma muito clara como você tem que desenhar. Ele pergunta para você, tua missão tem isso? Os seus valores contêm aquilo? Né? Ele traz uma lista de necessidades que tem que atender a sua missão, seus valores, uma lista de critérios que a sua missão, seus valores tem que atender. É tudo muito prático, é muito fácil. Então, se você tratar isso com leveza e colocar isso dentro da sua empresa como uma cultura, é cultural. Nós planejamos, nós organizamos, nós seguimos, consequentemente, nós crescemos. Eu acho que você pode trazer isso com leveza para o time e engajar o time, mas é cultura, e cultura
o dono precisa estar tão engajado quanto querer que as pessoas se engajem. É de Precisa cima vir pra de baixo, mim. né? Eu tenho que estar quente, eu tenho que ser a brasa quente para que os outros fiquem perto da minha fogueira e também se aqueçam. Como é a frase que você costuma dizer, Mari? Se eu tô de pé, eu tenho que tomar cuidado pro time não sentar. Se Não. eu tô sentado, o time deita. Como é que é a frase? Se eu tô de pé, o time tá sentado. Se eu tô sentado, o time tá deitado. Então, assim, é claro Então eu tenho que estar voando. voando para manter o time em pé. Mas assim, eu acho que isso da cultura organizacional é uma das poucas coisas que a gente fala nas empresas que é top-down. Precisa vir de cima para baixo. Não dá para a gente deixar com que o time... Ah, não, meu time construiu essa cultura. Não, é o seu jeitão. Quem dá o ritmo somos nós. Nós precisamos elevar esse ritmo, tá sempre acima para conseguir conduzir. Então, a cultura é... Muito cultural. Eu tenho um senso de urgência, por exemplo, dentro da minha empresa, que é um senso que é meu, que ninguém me tira, e que eu trago para dentro. O time sabe quando vê na minha cara como que eu quero que sejam as coisas. Quando eu não tô, é um ritmo. Quando eu tô, o ritmo é outro. Porque o meu senso é o meu pulso. É o meu pulso dentro daquela empresa. E quando vocês ouvem a frase, fiz o meu planejamento estratégico, chego no final do ano e percebo que não foi executado nada do meu planejamento estratégico. Estou falando das empresas que vocês prestam serviço, olhando pelo ponto de vista assim até de um membro, que essa é a época onde nós começamos a trabalhar planejamento estratégico para deixar ele bem ajustadinho, para quando chegar em janeiro a gente começar com força total. Mas e quando vocês ouvem essa frase? Olha, eu fiz o plano, tá lá. Aonde que ele falha no meio do caminho que leva ele a chegar à conclusão que no final do ano não aconteceu nada do que ele planejou? Eu posso contribuir primeiro? Por favor. Pelo seguinte, Mari, você é expert nisso. O primeiro ano que eu fiz planejamento estratégico, a gente colocou tanta coisa, que eu cheguei no final do outro ano com essa impressão, sendo bem vulnerável aqui com vocês. Eu cheguei no final do ano com essa impressão. Não que a gente não tinha executado nada, mas que a gente queria tanto, a gente mirou tão alto, que a gente conseguiu executar menos do que a gente esperava. A expectativa foi muito maior que a realidade. E é dolorido às vezes. Só que depois que você faz a primeira vez, que você acaba escorregando, depois você aprende os seus próprios limites. Você enxerga os limites da sua organização. Você sabe, você conhece o teu time, você conhece o teu potencial produtivo, você conhece o teu potencial organizacional. Aí, do segundo ano em diante, você já faz planos mais realistas. Mais realistas e, ao mesmo tempo, com vontade de fazer um pouquinho mais, né? Então, você já cria um planejamento mais realista. Eu acho que é normal. Eu acho que a gente não precisa romantizar a estratégia organizacional, como assim, eu sou pequeno em estratégia organizacional, eu devia ter um mundo de coisas e tenho um mundinho. Não. Vamos nos enxergar do tamanho que a gente é, respeitar o nosso processo. Se eu colocar 10 coisas e conseguir fazer 3 do meu planejamento estratégico, puxa, o ano que vem eu vou colocar 5. E vou fazer 3. E daí eu já vou ter atingido mais do que 50%. Ou não, aprendi tanto com a corrida desse ano, que o ano que vem eu posso colocar 10. Porque eu vou conseguir atingir, eu entendi como foi o processo. Então, acho que você vai conhecendo os seus limites, sabe? Vai amadurecendo. E aí, Mari? Eu brinco com os meus clientes assim, se tem 2 coisas que nasceram para morrer na gaveta, é o mapeamento de processo e o planejamento estratégico. Meu Deus, é verdade. São 2 coisas lindas. Dá uma trabalheira para fazer, demora para construir, muitas horas de reunião, muitas horas de time. Se deu 1 minuto de bobeira, ele caiu para a gaveta. Nunca ninguém mais vai olhar para aquilo, nem para o mapeamento de processo, nem para o planejamento estratégico. O que a gente traz muito forte? Quais são as rotinas gerenciais que vão sustentar esse planejamento estratégico? Porque se eu não revisar ele, não vai sair do papel. E aqui, assim, também 100% vulnerável. A gente precisa colocar isso como prática, porque nós somos engolidos pela operação. Se eu não tiver o hábito de entrar no meu planejamento estratégico, revisar que eu tinha definido aquilo como objetivo, definir mini tarefas
durante aquele trimestre ou durante aquele mês, ele não vai sair do papel. Então, você está sugerindo uma revisão aí mensal, trimestral? Como que você definiria aí a revisão? Depende do perfil da empresa, muito do negócio. Eu acho que aqui não tem receita do bolo. Minimamente, a gente fala, revise trimestralmente. Até porque não existe mais aquela ideia de planejamento estratégico extremamente robusto, de 10 anos, em que a gente deixa aquele planejamento inflexível. A gente acabou de passar por uma pandemia. Eu brinco que eu rasguei todos os planejamentos estratégicos, porque a gente concluiu em dezembro, em março teve a pandemia, a gente rasgou e teve que construir tudo de novo. Então, este hábito de revisão trimestral, ele é sim para ver o que a gente já executou, o que a gente não executou, mas também para definir novas rotas, também para entender para onde nós vamos. Minimamente trimestral, eu gosto de uma prática de reapresentação do planejamento estratégico para o time semestralmente, e daí você já vai entrando dentro do fluxo do próximo ano. Então, a revisão já vai meio que emendando com a construção do próximo ano. Até porque na metade do ano, se precisar de algum ajuste, na teoria tem um pouquinho de tempo para você reagir, né? Para você ter uma alavanca de manobra que consiga te levar para um lugar um pouco mais realista, até porque, por exemplo, se for uma indústria e ela precisar produzir menos, então tem que avisar o fornecedor, a gente não sabe o tipo de contrato que foi feito, o forecast que foi elaborado e a negociação. Por aí vai. E tem uma coisa bem importante que a Ká trouxe, é ser muito consciente de que nós não somos super-heróis. Eu não vou colocar 20 objetivos estratégicos por área do BAN. Eu vou colocar de 3 a 5. Meu Deus, Mari, mas de 3 a 5, que desespero. Eu tenho tanta coisa para fazer. Opa, mas se eu coloquei de 3 a 5, no primeiro trimestre eu revisei e ele executou, maravilha, vamos definir uma nova meta. Então, hoje a gente trabalha muito com planejamento estratégico flexível. Eu acho que até o próprio conteúdo do C12 traz essa flexibilidade, traz essa possibilidade de criar objetivos mais flexíveis, que façam muito sentido para a organização. Ô Mari, mas se a gente pegar essa sua fala, a pessoa só pode ter a impressão de que são poucos objetivos estratégicos. Porque se ela criar de 3 a 5 para cada área da matriz de alinhamento de 5 pontos, nós estamos falando de 15 a 20 objetivos estratégicos para a empresa inteira. Então, e dependendo ainda do modelo da gestão, da maturidade do time, esses 20, eles vão olhar lá e falar assim, será que temos condição de alcançá-lo? Sim. Esse plano estratégico flexível é algo muito legal de se falar e ainda que a gente defina 3 a 5 por área, imagine que acontece um advento de uma IA no meio do ano. Aí a gente precisa sentar e redefinir. Eu tinha colocado lá como objetivo estratégico da minha área de geração de receita, aumentar meu time de SDR de vendas de 5 pessoas para 10 pessoas. De repente, entra uma IA que pode fazer o trabalho de uma forma diferente, de uma forma nova. Pode fazer triagem de uma forma mais rápida, e aí eu não vou precisar mais de 5 pessoas SDR, mas vou precisar de mais 5 closers, outro tipo de profissional. Então, é tão necessário ser flexível, ser aberto, não ser engessado, e é tão necessário revisar esses 15, 20 objetivos que eles podem vir mudando durante o ano. Uhum. É bastante coisa, sim, mas é como eu volto a falar o que eu já disse antes, são práticas que o empresário está acostumado no dia a dia. Eu quis dar um exemplo de um objetivo estratégico para a área de geração de receita, para clarear um pouco que isso é algo que você está acostumado a fazer no seu dia a dia. Você já está prevendo que a sua empresa vai ter um crescimento, empresa que não cresce míngua, minimamente ela tem que crescer para vencer pelo menos a inflação, mas a gente quer mais que isso, né? A gente quer avançar no mercado. Até porque sem margem, sem missão. Sem missão, exatamente. Então, esses objetivos estratégicos, eles são coisas que são factíveis, visuais, do seu dia a dia. Então, você vai definir 20 objetivos, é bastante, mas a hora que você olhar eles, você vai saber que você consegue aplicá-los ou não, visualizando o que você está objetivando.
Mari, eu quero te fazer uma pergunta porque eu conheço, a gente já caminha junto já há um bom tempo já, e você gosta de um assunto chamado planejamento orçamentário. Vira e mexe, você toca nesse assunto, nos nossos fóruns, você bate nisso, porque às vezes o empresário, não, vou crescer 30%, vou crescer 40%, vou aqui, né, vou para a lua. E aonde que entra uma boa prática de planejamento orçamentário? Por que é importante? Como fazer? Faz um overview para a gente sobre isso. Vou até pedir licença para cá. Todo lado é uma contadora aqui. Eu falar sobre esse assunto é covardia, mas vamos lá. Na verdade, o que a gente traz sempre para o empresário é que o planejamento orçamentário ele fecha a conta do planejamento estratégico. Não tem como eu colocar vários objetivos, eu quero faturar tanto, eu quero crescer a equipe, eu quero ter o espaço dos sonhos para minha equipe, se em algum momento eu não fizer esse planejamento orçamentário. Se em algum momento essa conta não fechar. Eu tenho um sonho a ser realizado? Eu tenho, mas esse sonho tem que ir para o papel. Esse sonho precisa ser estipulado. E aqui sim, a gente utiliza muito a DRE gerencial para fazer esse planejamento orçamentário, definição de metas. Então, realmente, olha, para eu conseguir bater essa meta e realizar todos os meus objetivos estratégicos, eu preciso estar faturando tanto. E ele acaba virando um alinhamento entre as áreas. Comercial, você está ciente de que nós precisamos faturar tanto para realizar todos esses sonhos? Operação, você precisa entregar nesse nível de maestria para que a gente economize, desperdice menos dentro dos custos da empresa. Então, ele vem meio que fechando a conta. Não necessariamente a gente vai deixar ele para ser produzido lá no final do planejamento estratégico. Ele vai meio que em conjunto. Enquanto eu estou definindo os objetivos, enquanto eu já estou revisando o que está acontecendo, eu já estou definindo quais são os próximos passos aqui. Então, eu brinco que o planejamento orçamentário é quem garante que o sonho do planejamento estratégico vai ser executado. Boa. Nossa contadora, o que você tem a dizer sobre isso? Eu vou tentar trazer um exemplo prático, porque eu acho assim, orçamento é a diferença entre realizar ou não realizar, ponto. Orçar é a diferença entre realizar ou não realizar. Porque assim, se eu pretendo crescer 50% esse ano, eu faturo R$1 milhão no ano. Vou fazer uma conta mais redonda. Então, ano que vem eu quero faturar R$1,5 milhão. Beleza, mas eu sou de comércio. Qual que é o ciclo financeiro? Em quanto tempo o dinheiro retorna para minha conta? Porque se eu faturo 1 milhão e quero faturar R$1,5 milhão e eu tenho um giro de estoque de 80%, quanto de dinheiro eu vou ter que colocar no estoque para faturar esse R$0,5 milhão a mais no ano seguinte? Eu escuto uma frase do empresário que me dá arrepio, assim, até o pescoço, assim: a gente dá um jeito. Sabe que não dá, né? Não dá jeito, né? Não existe a gente dar um jeito. Não existe a gente dar um jeito. Existe de fato, mas não deveria existir na prática. Sabe por quê? Porque esse a gente dar um jeito é que vai trazer para o empresário frustração, dor, quebra, perda de patrimônio, expectativas não alcançadas, impacto na equipe. A Mari falou uma coisa aqui que é ouro. Impacto na equipe. Porque daí você setou um crescimento de 50%. Faltou grana no meio do caminho. Faltou grana para crescer. Verdade. E a equipe, aquela próprio setor de vendas que estava planejando, puxa, se eles vão crescer 50%, minhas comissões então para onde vão? Peraí. Nossa, ano que vem eu vou comprar um carro novo, uma casa. Ao invés de motivar, o quanto de um balde de água fria. Desmotiva. Às vezes o empresário não se planeja com crédito, de repente ele não tem caixa o suficiente para crescer esses 50%. Daí ele não planeja a vida de crédito, a captação de capital de terceiros que ele vai precisar para fazer esse crescimento. Ele não planeja, ele não percebe o score que ele precisa ter. Então, é tanta coisa envolvida dentro do orçamento que é o que eu digo, assim, orçar é a diferença entre realizar e não realizar. Eu queria aqui trazer algo muito prático para você, membro que está nos acompanhando. Eu queria, Mari, que você falasse de uma boa prática de planejamento estratégico dentro da geração de receita e uma boa prática dentro do gerenciamento operacional. Queria que você falasse de uma boa prática dentro do organizacional e dentro do gerenciamento financeiro. E eu vou falar uma de ministério.
para a gente poder contribuir com eles assim, qual uma boa prática, né? Caminhando aqui pro final do nosso bate-papo, do nosso podcast, qual seria uma boa prática hoje para a geração de receita, utilizando a ferramenta de planejamento estratégico? Eu acredito que este amarrar do planejamento orçamentário com a definição das metas é uma excelente prática que a gente esquece de levar para o time no início do ano. A gente ainda tem muita equipe trabalhando com metas no escuro. Ou eu recebo a minha meta no dia 31 do último... De dezembro, dia. 31 de dezembro. Não, e eu recebo no dia 31 e vou para o próximo mês. Então, quando a gente traz, para mim, a boa prática, principalmente em geração de receita, pensando dentro do pilar de vendas, é a gente entender as nossas metas a longo prazo. Por quê? Se comercialmente falando, a gente entende as nossas metas a longo prazo, a gente desenha melhor as estratégias e eu recupero a lacuna. Eu trabalho com uma meta anual e não com uma meta mensal. O que me dá muito desespero é, não, deixa, daqui a pouco a gente pensa na meta do próximo mês. Vamos viver esse mês aqui, o próximo mês eu penso a meta. Não. É uma prática do planejamento estratégico dentro da área de geração de receita, entender qual é a sua meta anual de geração de receita. Dividir, entender se teve lacuna em um trimestre, essa lacuna precisa ser recuperada no ano. Então, esse planejamento a longo prazo, para mim, em geração de receita, eu acho que é uma das melhores práticas. E dentro do operacional? Dentro do operacional, ainda é olhar muito para processo. Muito. Muito, porque assim, a empresa não cresce sem processo. A gente sempre fala que uma empresa tende a crescer, sim, mas talvez não permanece lá em cima sem processo. É o gráfico da melhoria contínua. Eu cresço, eu preciso de um momento para padronizar. E é aí que eu olho para o processo e garanto que esse processo tem uma execução saudável, uma execução constante. O que acontece muito, eu conto com pessoas estrelas no meu negócio, dentro da área operacional. Então, eu trago... Não, esse cara aqui vai mudar a minha operação. Cresço. Se eu não tenho a padronização, esse cara sai, eu fico na mão. Desce na montanha de novo. E geralmente essa montanha cai para baixo de onde estava. Ele dá mais uma roladinha. Então, são duas práticas assim. Primeiro, geração de receita, eu olharia para esse anual e dentro do gerenciamento operacional eu olharia para o processo com essa visão de melhoria contínua. A gente tem muito isso dentro da agência de gestão, né? Nós somos ISO 9001, então a gente foi treinado muito nisso. Como que a gente olha para melhoria contínua? Eu só consigo melhorar um processo que eu já padronizei. Bom. E uma boa prática, Karina, de gerenciamento organizacional, né? Ali, recrutamento, seleção, treinamento, sucessão, essa estratégia organizacional da empresa, entra gente, sai gente, como que a gente consegue pensar uma boa prática de planejamento estratégico dentro dessa área da matriz? Você sabe que o gerenciamento organizacional hoje ele tem sido um calcanhar de Aquiles nas organizações, porque a sociedade está mudando muito. A sociedade está mudando muito, as pessoas estão mudando muito. Eu não vou dizer que é o conhecimento, mas a informação está avançando de uma forma... muito rápida, então as pessoas estão mudando, a sociedade está mudando, isso impacta as empresas. Então eu acho que assim, uma boa prática dentro do organizacional hoje é conhecer o perfil comportamental dos seus primeiros. Toda empresa abaixo do dono tem os seus primeiros. Tem aquelas pessoas que são seus braços, direito, esquerdo, 2 direitos, 2 esquerdos, 4 direitos, 4 esquerdos, dependendo do perfil, do tamanho da empresa, né? Vocês têm ali os seus braços direitos e esquerdos. Então, conhecer o perfil dessas pessoas, aonde essas pessoas querem chegar. Porque não adianta dizer que você vai construir um processo, Mari, você pode até balançar a cabeça assim ou assim, se você concordar, você vai construir um processo tão elaborado que quando a pessoa levantar da cadeira, vai sentar outra e tudo vai seguir sem nenhum impacto. Não, a gente minimiza o impacto construindo processos muito claros e muito excelentes. Só que não adianta, quando uma pessoa levanta da cadeira, algum impacto vai acontecer, porque aquela pessoa era importante para aquela empresa. Pessoas não são números, pessoas são importantes. Então, construir
entender o perfil comportamental dos seus primeiros e saber se o futuro deles está alinhado com o futuro da tua empresa, eu acho que é uma boa prática, sabe? Ano que vem, o que você quer para sua vida, meu segundo? Você que é o terceiro ou o segundo, primeiro, o que você quer para sua vida daqui 2 anos? A gente faz isso na entrevista, né? Quando a gente vai recrutar e selecionar, a gente às vezes pergunta para o candidato, onde você quer estar daqui 2 anos? Onde você quer estar daqui 5 anos? Não sei vocês, mas eu pergunto. E depois a gente não pergunta mais. E às vezes as pessoas que estão há 2, 3 anos do nosso lado, eles estão tendo uma visão de futuro que é diferente do que você está planejando para o seu. E ele vai fazer falta naquela cadeira na sua empresa. Então, conhecer perfil e futuro dos seus primeiros é muito uma prática que eu fico olhando para ela o tempo todo. Pelo porte da minha empresa, para mim isso é muito importante. E dentro do gerenciamento financeiro, que tem lá indicadores, metas, métricas, projeções, fluxo de caixa, o que a gente consegue pensar de boa prática e apresentar aqui, entregar aqui uma semente aqui para o nosso membro do C12? De gerenciamento financeiro é até difícil falar para mim, porque eu sou simplesmente apaixonada pela parte de finanças, né? É até difícil pensar uma boa prática, tá? Mas assim, ó, caixa é vida. Tá? Caixa é vida. Então, a geração de caixa para sua empresa é muito importante. Boa prática, acompanhe a geração de caixa. Saiba exatamente qual que é o seu ciclo financeiro, quando seu dinheiro volta para sua conta. O payback do seu investimento dentro da sua empresa, qual é? Então, acompanhe o seu fluxo de caixa. Não pense que fluxo de caixa é somente quanto entrou, quanto saiu. Não. É quanto tempo esse dinheiro demorou para retornar, o que foi feito dele. Tenho furos no meu balde, tá escoando dinheiro, volta e meia, eu nem vou dizer que é trimestralmente, acho que a cada 2 meses eu dou uma olhada em todas as linhas das minhas despesas para ver se não tem alguma coisa que eu possa cortar de novo, otimizar de novo, melhorar de novo. Então, sim, presta atenção no fluxo de caixa. Empresa não quebra por falta de lucro, quebra por falta de caixa. Empresa sobrevive se um mês ou outro ela não tiver lucro. Só que ela não sobrevive se não tiver caixa, porque começa a causar problemas gravíssimos. Da mesma forma que a Mari tem a frase dela, né? De casa de ferreiro, espeto de aço, você também tem a sua frase com relação a custos. O que você diz sobre custos? Custos são como unhas. Tem que cortar toda semana. Toda semana. Uhum. Eu quero trazer, lembra, nosso último fórum, a Cá trouxe realmente como a gente pratica o que a gente fala. A Cá chegou no fórum falando assim, revisei toda a minha linha de sistemas... Softwares. De softwares. E ela cortou alguns, né? Eu reduzi mais do que 20%. E olha que a minha empresa, ela vive em cima de tecnologia. A gente otimiza os nossos processos com tecnologia. Muito boa lembrança. Tem tecnologia para tudo. E a gente reavaliou, eu e o meu líder responsável do setor, e a gente reduziu 20% o nosso custo com software. Essa semana, um dos nossos fornecedores de software mandou mensagem para a gente para renovar o contrato com reajuste. Renovar o contrato com reajuste, porque a gente está usando o software dele muito mais do que o pacote contratado. Eu falei, não, beleza, então, espera um minuto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar o mercado todo para ver se tem coisa nova, para ver se tem coisa melhor, para ver se tem coisa mais barata, ver se tem uma IA, ver se o meu sistema já não tem algo que eu possa agregar no que eu já pago para não aumentar custo ali. Então, o custo é assim. Você não pode perder a mão, você tem que prestar atenção. Muito bem. E uma boa prática ministerial, né, que compõe, né, o nosso Balance Scorecard, ou que compõe a nossa matriz de alinhamento de 5 pontos, uma coisa que eu gosto muito é 3 frases dentro da área ministerial, que é, através da nossa empresa, a gente pode honrar a Deus, servir o mercado com produtos e serviços de qualidade e a gente ser muito rentável. Porque é através da rentabilidade que a gente vai ter força ministerial. É através da rentabilidade que a gente vai não só servir o mercado com produtos e serviços, mas também servir o nosso colaborador, servir a sociedade, atender um fornecedor, um cliente. Existem empresas, membros do C12, que elas têm capelania. E a capelania normalmente é para dentro da empresa. Mas alguns já estão usando, né, a força do capelão para atender um familiar de um colaborador, para atender um fornecedor que está com algum problema pessoal. Então, o que me deixa bastante animado é que, quando a gente fala de planejamento estratégico dentro do C12, o Ministério também está envolvido. Porque se nós planejamos todas as outras áreas sem olhar para o Ministério, fica capenga.
E quando a gente junta tudo isso, a gente consegue realmente ser mais efetivo, ter essa força. Mas eu gosto muito dessa frase que a gente tem nos nossos currículos: sem margem, sem missão. Mari, uma dica assim, uma dica de ouro, um caminho para o empresário poder seguir, ou algo que você queira compartilhar assim para trazer aquele despertar com relação ao planejamento estratégico. O que você hoje traz como... Eu gosto muito de trabalhar com a liderança precisa ser constante. E eu trago muito isso dentro do planejamento estratégico. Como a gente olha para isso com constância, como que a gente define rotinas para isso e como é que a gente tira do papel. Precisa ter, sim, data e horário para você discutir sobre planejamento estratégico. Não espere o momento certo, por sinal, comece sempre com pelo menos 3 meses de antecedência, porque você precisa transformar isso numa prática. Liderança é constância, liderança é disciplina. Se nós, como empresários, como donos, não puxamos isso na empresa, ninguém vai puxar. Então, assim, se eu pudesse falar alguma coisa, comece e mantenha. Vai dar resultado. Acredite no processo. O processo, ele chega num fim. Ele é real. Ele é real. Ele acontece. Ele traz resultados. Eu posso trazer aqui vários cases de empresas. A gente tem as empresas que sim. Nossa, eu desenhei meu planejamento estratégico, não saí do papel. Mas também tem muita empresa dando bons frutos porque tirou do papel, porque transformou o planejamento estratégico em uma rotina gerencial dentro da empresa. Então, acho que para mim é disciplina, é constância, faz parte das habilidades que um líder precisa desenvolver. E nós, como empresários, como membros do C12, eu acho que faz muito sentido a gente levar isso para o nosso dia a dia. Com certeza. E você, Karina? Aquele que quer construir algo grande não senta para planejar, é insensato. Seja sensato, seja um empresário sábio. Sente, planeje, execute e depois colhe os frutos. Você recitou Lucas 14, 28. Sim. Lucas 14, 28. Bom, chegamos ao final de mais um podcast sobre planejamento estratégico. Fique ligado. Tem ainda bastante conteúdo para ser liberado nos próximos momentos. E eu quero muito agradecer. Mari, sensacional, obrigado. Foi dicas de ouro. Espero que tudo que você trouxe as pessoas possam, como diz na palavra de Deus, né? Sábio é aquele que ouve e coloca em prática, é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Gente, eu queria agradecer, é uma honra poder dividir essa discussão. A gente já falou isso diversas vezes, né? Ficaríamos aqui, eu acho que pelo menos mais 5 horas falando Com sobre planejamento estratégico. Essa é a questão. Então, mas agradecer essa oportunidade, essa troca. Acho que isso é riquíssimo para todos nós aqui e para todos os membros. Karina, muito obrigado por você ter despendido o seu tempo, esse bate-papo com a gente. Muito obrigado, digo eu, e o C12 é como Jesus, bem apresentado, ele é irresistível e a gente ama participar, a gente ama contribuir. Até já e a gente se vê nos próximos podcasts do C12 Brasil.